Hoje, galera, esse aqui é um vídeo de volta aos vídeos, né? Porque eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, foi mal, galera. Mas enfim, esse aqui é um vídeo. Antes de começar, isso aqui é um vídeo de qual é o nome da palavra? Justiça pelos Tycoons. Pelos Tycoons do jogo aqui, dos Slap Battles. Tá, mas por que tu tá fazendo uma justiça pelos Tycoons dos Slap Battles? Simples. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e ativa o sinal de notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Enfim, bora pro vídeo. Bem, para começar, acontece que recentemente eu tava jogando Slap Battles e o que acontece? O motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque eu tô vendo que muitos Tycoons estão sendo injustiçados e tem gente que tá mentindo. Tipo, tá destruindo as Tycoons das pessoas só por diversão mesmo, certo? Que é algo muito errado. Enfim. E cara, cara, com certeza você como Tycoon não vai gostar de ver que alguém tá destruindo essa Tycoon, tentando destruir esse processo. É realmente muito ruim. E muitos... Você pensa que é assim, nossa, é só um jogo, não tem nada demais. Galera, mas às vezes tem gente que tá ali só pra jogar pacificamente, tá conhecendo o jogo, tá jogando normal. Tipo, ou seja, se você vê um Tycoon quieto, não vá atrás de mexer com ele. Deixa ele quieto. Não mexa com os Tycoons, galera. Deixa os Tycoon quieto. E outra, acontece que hoje, enfim, sobre a parte que eu tava falando, sobre que eu tava jogando Black Death hoje, eu não vi só aquele relato que um cara tava tentando estratégia de um cara. Era vários. Hoje mais cedo eu tava jogando Black Battles e tinha e eu entrei e eu tive a sorte de entrar em um servidor de maestria de Tycoons. Tá, mas como assim sorte? Porque aí eu começar a proteger os Tycoons. Porque como vocês sabem, eu já tô fazendo vídeo de justiça pelos Tycoons. Porque eles estão sendo o quê? Estão sendo injustiçados, porque as pessoas estão destruindo as Tycoon deles. Aí, cara, continuando, eu fui proteger. Cara, eu protegi uma boa parte. Eu protegi bastante pessoas hoje. Bastantes mesmo, utilizando a luva Dave, que é a luva preferida, que eu gosto. Inclusive até skin dele aqui. Inclusive. Galera. Mas continuando. Eu disse a palavra que eu lutei muito para salvar a vida dos Tycoons. Cara, hoje eu deixei 2 Tycoons serem destruídos porque eu não consegui chegar a tempo para salvar eles, galera. Ou seja, a primeira foi assim, eu tava cuidando de um Tycoon que tinha acabado de ser criado, ou seja, o cara tinha acabado de colocar a Tycoon dele. Tá, beleza. Aí quando ele colocou, eu fiquei do lado dele para ajudar. Mas isso aqui no canto, por exemplo, se eu não me engano, a Tycoon do cara que foi explodida foi aqui. E a Tycoon do outro cara que tava lá longe tava por aqui, ó. Tava nessa região. Ou seja, daqui pra lá, meu personagem vai demorar pra chegar, ó. Eu tenho que ir pulando pra chegar. Ou seja, quando foi por aqui, se eu não me engano, quando foi por aqui, galera, a Tycoon já tinha estourado. Ou seja, eu não cheguei a tempo de salvar a Tycoon. E a segunda foi simples. Não foi por aqui na área. Foi por aqui, ó. Era por aqui. Eu não. A Tycoon tava aqui, por aqui. E eu tava por aqui defendendo. Tava colocando os pregos. Tava ajudando, né? Ajudando a galera lá. E eu tava ajudando os Tycoons. O que acontece? Chegou um cara tóxico. Tóxico porque tinha overkill. Cara, o cara entrou e foi direto pro cara. Tipo, foi assim. Vamos supor que ele entrou, olhou pro lado e foi logo pra cima do cara. E eu não consegui salvar ele porque, cara, eu tava na ilha de cá.
nessa ilha aqui. Por que eu tava nessa ilha? Porque nessa ilha tinha mais Tycoons. Tinha um aqui, outro aqui, um de maestria por aqui. Era por aqui. Seja, tinha 3, eu tava cuidando. Porque o que eu falei que tava por aqui, ele tava com a base, ele tava com o que? 300 pontos. Esse aqui que eu falei, tava por aqui, tava com, se eu não me engano, o último aqui eu disse que tava com 300, né? 300, se eu não me engano, sei lá, me esqueci. Mas o que tava aqui, ele tava só com 50. Ou seja, ele tava mais indefeso. Shot de maestria já tava indo bem. Ele já tava na metade da árvore. Que no caso ele já tava indo bem. Aí beleza, eu protegendo. Cara, eu só olhei pro lado. Eu vi o barulho da overkill. Cara, eu só vi o cara voando longe. E a Tycoon dele sendo destruída. Ou seja, aí você me pergunta. Tá, mas por que é que você protege os Tycoons? Eu protejo os Tycoons porque eles são injustiçados, galera. E esse vídeo de justiça não é um vídeo de justiça qualquer. Você pensa que é só uma coisa simples, coisa besta, coisa de jogo. Mas galera, acontece que tem muita gente que tá ficando chateada porque, cara, quem tem maestria sofre mais. Porque tipo, se tem uma pessoa que ela tá com medo de machucar, ela não pode comprar aquelas bombas lá que quando você compra aquela melhoria lá da Tec Maestria, ela começa a soltar as bombas automáticas. Você não. E você tá do lado de uma pessoa que não quer machucar, não dá pra usar. Entendeu, galera? Então, galera, eu tô falando meio assim, eu tô falando meio assim, tipo, eu estou, ele, porque tô me pulsando já. Hoje eu tive prova, o colégio tá botando pra fazer prova e já acabou hoje. Enfim, galera, continuando. Hoje mais cedo, eu já disse que tava por aqui, né? Na maestria de Tycoons. Enfim, aí eu comecei a entrar eu entrei o quê? De maestria de Tycoon também. E cara, eu comecei a me tornar um líder. Eu tava ajudando o povo. Pra você ter ideia de como eu tava ajudando o povo de Tycoon com maestria, eu tava falando que se alguém tivesse tentando atacar, eu ia pra cima. Mandasse o código boom, eles falassem boom no chat, aí ia pra cima lá, pra ajudar eles. Enfim. E hoje, o que acontece? O cara teve a coragem de me eliminar utilizando a luva run. Pegou a luva run, usou a habilidade perto de mim e eu fui puxado. Cara, o cara falou que foi revanche. O que eu fiz de revanche? O que eu fiz pela moda? Cara, não tinha batido em ninguém no server. Cara, desde que eu tinha entrado de Dave no início da partida. E eu não tinha atacado ninguém, eu só vi o povo de maestria lá. Ou seja, galera, tem gente que tá se aproveitando dos Tycoons, falam que eles são mentirosos. Ou seja, galera, próxima vez que você vê um Tycoon, deixa eles quietos, não... Ok. Não queiram encher o saco, né? Porque acontece que tem gente que fica muito chateado. Porque, tipo, vai pensar aí. Você demora anos pra fazer um negócio, pra finalmente construir essa torre. E quando você sai da base pra fazer um mini negócio, você descobre que sua base foi arruinada porque ou você morreu ou alguém entrou escondido na sua base e destruiu. Ou então destruiu a sua técnica. Cara, ou seja, galera, parem de ficar injustiçando os Tycoons. Os Tycoons não gostam muito disso. E tem gente que tá começando a abandonar o jogo. E eu tô falando isso porque hoje mesmo um cara simplesmente abandonou o Slap Battles por causa disso, galera. Se eu não me engano, eu tava aqui batalhando de boa. Batalhando, não tinha server. Eu não tava em server de Tycoon. Tava batalhando de boa com a luva Dave, né? Aí quando eu fiz, se eu não me engano, foi esse movimento aqui, eu vi um cara que tava com a Taika ali naquela região ali. Essa região aqui da
e do Slapple, ele tava por aqui, aí o cara chegou de luva erro e destruiu a base dele. Eliminou ele. Cara, de repente ele manda no chat assim: desisto desse jogo, não aguento mais. E cara, o cara saiu do jogo. O bizarro é que ele era meu amigo. E cara, ele fez isso. Hoje é que dia? Dia. Deixa eu ver aqui. Dia terça, 7 de julho. Beleza. Mas só que o dia que ele falou isso foi dia 21 de junho. E até hoje ele não entra mais nos Slapbets. Ou seja, cara, deixa os tancos quietos. Não mexa com ele. Você vê um taco, deixa ele quieto, não vai perturbar. Ele quer só experimentar o jogo. Tá, mas você fala: nossa, mas aí vai ficar muito fácil pra ele, né? Ele vai poder ficar te atacando. E você só pode começar a atacar ele quando ele tiver finalmente os 5.000. Os 5.000 pontos, né? Ou então quando a base dele estiver toda pronta, já tiver com bastante pontos já. Aí sim você pode começar a atacar ele. Porque aí se não atacar, né? Aí já tá muito bom a vida dele. Mas enfim, galera, é isso. Muito obrigado e por favor, faça o que eu disse. Respeitem os Tycoons que às vezes estão muito chateados com o que o povo tá fazendo com eles. E é isso. Uma martelada de amor pra vocês. E é isso. Tchau.